A, a teoria da deriva continental ela foi apresentada pelo geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener em 1913, com a publicação da sua obra clássica, A Origem dos Continentes e Oceanos. Wegener, né, Alfred, ele afirmava que os continentes, hoje separados pelos oceanos, estiveram unidos numa única massa de terra no passado. Por ele que denominou de Pangeia, né, que é do grego, que é terra única. O Carbonífero superior a cerca de 300 milhões de anos. É, ao Jurássico superior, né? Foi do Carbonífero ao Jurássico a cerca de 190 milhões de anos. Quando a Laurásia, né, atuais América do Norte, a Eurásia, ela se separou da Gondwana, que depois também dividiu-se, né, se dividiu no Cretáceo inferior. Muito tempo antes de Alfred, né, outros cientistas notaram esse fato também. A ideia da deriva continental ela surgiu pela primeira vez no século XVI, com o trabalho do cartógrafo Abraham Ortelius, na obra de 1595, Terrazos Geográficos. Esse Abraham, ele sugeriu que os continentes estiveram unidos no passado. A sua sugestão teve origem apenas na similaridade geométrica das costas atuais da Europa e África com as costas da América do Norte e do Sul. Mesmo para os mapas relativamente imperfeitos da época, ficava evidente que havia um bom encaixe entre os continentes. A ideia, evidentemente, não passou de uma curiosidade que não produziu consequências. Outro geógrafo, o Antônio Snyder Pellegrini, ele utilizou o mesmo método de Ortelius para desenhar o seu mapa, com os continentes encaixados em 1847. Como nenhuma prova adicional foi apresentada, além da consideração geométrica, a ideia foi novamente esquecida. A similaridade entre os fósseis encontrados em diferentes continentes, bem como entre formações geológicas, levou alguns geólogos do hemisfério sul a acreditar que todos os continentes já estiveram unidos na forma de um supercontinente. A hipótese da deriva continental ela se tornou parte de uma teoria maior, a teoria da tectônica de placas. A deriva dos continentes. A crosta terrestre é formada de pedaços chamados placas tectônicas, que andam à deriva sobre a camada de rocha fundida do manto. Há 7 placas principais e várias outras menores. O movimento do magma no manto superior faz com que as placas se desloquem lentamente pelo globo, com um lado convergindo em direção ao outro, ao passo que o lado oposto diverge da outra placa em contato. Os geólogos eles pensam que há cerca de 325 milhões de anos, toda a Terra deste planeta estava unida num supercontinente, a que chamavam de Pangeia. Mas à medida que as placas se deslocaram, a Terra deste supercontinente começou lentamente a se separar. Se chama a este movimento a deriva dos continentes. Os mapas eles mostram que os geólogos pensam sobre o modo como os continentes se deslocaram e se afastaram, até que formaram as massas de terra que conhecemos atualmente. No hemisfério sul, há cerca de 250 milhões de anos, no período chamado Jurássico, as correntes de convecção elas se dividiram em pedaços, o megacontinente Gondwana. Eles fraturaram a crosta terrestre e separaram a América do Sul, África, Austrália, Antártica e Índia. As regiões da Gondwana, que hoje são Brasil e África, as correntes de convecção formaram fissuras
e fraturas na costa terrestre, o que gerou derramamento de lava. A ação contínua dessa força também rompeu completamente a costa terrestre e formou o Oceano Atlântico. Porém, ele não parecia o vasto mar que é hoje. Né? A fragmentação da Gondwana formou apenas um pequeno oceano que só cresceu quando Brasil e África eles começaram a se afastar de forma gradual, aproximadamente 135 milhões de anos atrás. Tal ideia está presente na teoria da deriva continental que foi apresentada em 1912 pelo cientista meteorologista alemão Alfred Luther Wegener. A teoria só foi comprovada 10 anos após a morte do Alfred em 1940. Os argumentos. Ah, os morfológicos. Né? Alfred ele percebeu de complementaridade existe entre a costa ocidental da África com a costa ocidental da África do Sul e mais tarde entre outros continentes separados atualmente. Paleontológico, né? Os fósseis de seres vivos de uma mesma espécie foram encontrados em locais que distam atualmente milhares de quilômetros. Estão milhares de quilômetros um do outro, né? Em dois continentes diferentes, que são separados pelos oceanos. Devido às suas características, se assume que seriam extremamente difícil que esses seres vivos estivessem percorrido essas distâncias ou atravessado os oceanos. Para além disso, cada espécie se desenvolve num determinado habitat, o que implica que os locais afastados eles tiveram outrora, né? Antes eles tiveram eles mais próximos do planeta, porque teriam de ter o mesmo clima, para possuir as mesmas espécies. Os paleoclimáticos, né? Os sentimentos glaciares só se formam em zonas de grandes altitudes e baixas temperaturas, que são os polos. No entanto, foram encontrados estes sedimentos em zonas como a África do Sul ou Índia, indicando que estes locais já se encontraram, né, antes próximos do Polo Sul e que, entretanto, eles se afastaram, mantendo os registros rochosos. O litológicos, rochas encontradas na América do Sul e África com a mesma idade são semelhantes, por exemplo, formados pelos mesmos minerais. Para que isso aconteça, eles tiveram de estar expostos aos mesmos fenômenos de formação habituais nas rochas. Pelo contrário, as rochas formadas atualmente nesses locais elas apresentam características diferentes. Existe ainda continuidade de formações rochosas entre as duas costas, como por exemplo as cordilheiras montanhosas.